Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos resolver alguns exercícios que eu tinha passado para vocês, né? Hoje, essa aula é do dia 3 de setembro de 2020, né? Quinta-feira, tá? Às 1h30, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, 1h30. Tá? Então, hoje, aula, resolução de exercícios, né? Aula do dia 3 de setembro de 2020 de EMEI 07, tá? Eu tinha passado alguns exercícios para vocês, né? Eu vou comentar e aí eu vou deixar um exercício para vocês entregarem. Eu vou comentar a resolução e com isso vocês vão entregar para mim, tá? Esse exercício, né? A caneta, usar caneta preta, tá? Não precisa copiar o enunciado, né? Eu passei um texto para vocês aí, né, em inglês, né? Para vocês verem que é importante, né, ter um conhecimento mínimo, né, de inglês para os dias de hoje, né? Muitos já têm, mas tem gente que não tem. Então aqui a gente vai também comentar algumas palavras que não tem assim uma tradução direta, né? Às vezes é um termo técnico, mas é bom para lembrá-los que aqueles que ainda, né, não estão estudando o inglês, é bom começar a estudar, que isso, né, vai ser útil, né? O inglês nos dias de hoje é uma coisa básica, né, e todo mundo tem que ter, não só porque a maioria dos livros, a internet, né, mas isso vai ser importante na carreira profissional de vocês. Então esse texto que eu passei para vocês, né, ele, ele é de um livro que eu peguei, né, eu achei bacana passar para despertar essa questão do inglês, né, no pessoal. É, e então é importante que vocês tenham, né, esse conhecimento. É um livro que eu achei bacana. Ele fala dos conceitos, definições e princípios básicos da termodinâmica, né? Então é legal que vocês tentem dar uma lida e comparar com aquele material do Moran Shapiro que eu já deixei com vocês aí, e também aquele material resumido, né, que eu chamei de aula 1, né, falando dos conceitos básicos, né, seria a primeira aula, tá? Então depois vocês dão uma folheada aqui para ver como é que está seu inglês, né? Ele fala um pouco aqui sobre a questão do diferencial exato e não exato, né? Quando a gente vai calcular, por exemplo, o trabalho, a gente sabe que a gente tem uma diferencial inexata, né? Então a gente não pode fazer, como eu falei no vídeo anterior, né, a diferença de trabalho ou calor entre os estados 2 e o estado 1, né? Então eu tenho que fazer uma representação diferente, né? Isso é porque aqui é uma diferencial exata, eu posso fazer isso. Quando não é uma diferencial exata, significa que a grandeza depende do caminho, né? Aqui ele não dá um exemplo, né? Ele só fala do diferencial exato, tá? Então tem alguns exercícios resolvidos que eu vou deixar para vocês estudarem aí, tá? No inglês mesmo, é isso mesmo, tá? Fala também das unidades, tá, ok? Então aqui nós temos as unidades no sistema internacional, eu falei na aula passada, no sistema inglês, né? E a conversão, né? Isso aqui é interessante, né, para a prova, né? Vocês têm esse material, tá? Já que a prova vai ser com consulta, né? Aqui eu dei um exercício ontem, né? E pedi a pressão em altura de cota, né, em microns, né? Então aqui vocês vão utilizar o fator é 10 a menos 6, tá? Então se for micrometro, eu tenho que multiplicar por 10. Ele está pedindo a altura de pressão em cota, né, em metros multiplicado por 10 a 6, que eu vou ter o prefixo micro, né? Tá, ok? O micron, né? Tá? Então aqui tá, quem estiver procurando para fazer os exercícios. Na verdade, é o exercício da aula de 1º de setembro, se não me engano, aqui, né, que eu pedi, que ele pede lá a pressão em micron, né, e não em metro, tá? Então vocês vão ter um valor muito pequeno e aí só dividir por 10 a 6, tá? Que vocês vão ter o valor da altura de cota da pressão em micro,
tá? Então vocês vão achar um valor bem pequeno, né? Então aí vocês dividem por 10 a sexta e aí vocês vão ter, né, o valor daquela pressão em micrometro, tá? Aqui tem outro exercício, depois vocês dão uma olhadinha, a definição, como a gente falei, né, aqui tem um peso específico que eu acabei não comentando, né? Então, peso específico é a força dividido pelo volume, tá? Que na verdade, depois isso aqui vai ser importante, né? A definição de peso específico, que o peso específico, né? A pressão ela é igual ao peso específico, tá? Deixa eu escrever aqui. Então, pressão, né, é igual, ele chama de W aqui, né? É o peso específico vezes a altura de cota, né? E esse W, né, cada livro tem a sua nomenclatura, né? A massa específica, que é kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, né? Então vocês vão precisar saber a definição de peso específico, né? Não é a massa específica que ele fala aqui, ó, né? Deixa eu só ver se está gravando. Eu estava usando o software e fiquei gravando 2 vezes, mais de 1 hora, e perdi tudo, né? Foi um bug aí do software, né? Fantasia. Tá, então, deixa eu apagar aqui. Estou usando aqui o Paintbrush, né? Infelizmente eu não estou sem uma mesa digitalizadora. Aqui tem alguns exercícios, né, que vocês podem checar aí, né? Então ele fala que a massa de ar no dormitório, né, é 3 por 5 por 20, né? Então a massa de ar dentro do dormitório, né, está contida nesse dormitório com certo volume, e ela é conhecida, né, no valor de 350 kg, né? Então determine a massa específica. Aqui é massa específica, tá, pessoal? Não é densidade. A densidade para a gente é a massa específica dividido pela massa específica da água, 1000 graus Celsius, como eu falei na aula passada. O volume específico, tá, e o peso específico. Então a massa específica, a definição, né, é a massa que ele deu dividido pelo volume do dormitório, né, do ambiente, do room, né? Então eu faço a divisão e eu tenho o valor da massa específica, que ele chama de density aqui, tá? O volume específico é o inverso da massa específica, né? Nós vamos usar calcular muito o volume específico, né, para calcular, por exemplo, em qual estado que se encontra o meu fluido, determinar a posição, o estado, se ele se encontra em líquido, numa região de líquido mais vapor, ou uma região de vapor superaquecido. Também para calcular outras grandezas, como a pressão, né, absoluta que se encontra no meu fluido, naquele determinado estado, e por aí vai. Tá? Então a gente vai usar muito, a gente vai tirar inclusive esses valores de alguns fluidos onde tem as suas propriedades tabeladas, né? Ok? A gente vai falar isso para a próxima aula. E o peso específico, né, é a massa específica, que eu calculei aqui, vezes a aceleração da gravidade. No sistema internacional, o peso específico, né, eu posso chamar também o peso específico dessa variável aqui, tá, pessoal? Tipo um gama, né? Se eu não me engano, acho que é gama. Tá? E aqui ele chamou parece um ômega, um W, né? Tá? Então isso pode ocorrer, essas diferenças, né, de nomenclatura, tá? E é sempre tão interessante, né, a gente saber, por exemplo, olhando a unidade no sistema internacional, do que se trata a variável, né? Então a gente vai ver lá para frente que na termodinâmica eu tenho várias diferenças, né? Por exemplo, por exemplo, na transferência de calor, Q minúsculo é fluxo de calor, que é dado em watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Tá? Mas eu posso ter também que Q sendo o fluxo de calor, dependendo lá em termodinâmica, né? Se eu tiver um pontinho, né, aí é taxa de transferência de calor. Então é melhor a gente olhar a unidade e saber o que se trata a unidade. Então essas nomenclaturas elas podem variar, né? E eu também posso achar que, dependendo do livro, que o fluxo de calor, que é watt por metro quadrado, tem, né, 2 sinalzinhos de apóstrofo. Então isso pode variar um pouco, tá? Novamente eu vou olhar, ver se está gravando.
acho que, deixa eu ver aqui, fazer só um teste, pessoal, me desculpe, tá? Que só para ver se está gravando aqui. Tá, tudo bem, acho que está gravando. Você imagina você ficar falando aqui na frente do computador mais de 1 hora, na hora que você coloca para gravar, não consegue gravar, dá uma mensagem de erro, entendeu? E tudo assim, você vai explicando, é, falando aleatoriamente, sem, né? Às vezes, lógico, a gente tem um material de apoio, né? E esse é normal, a gente não consegue guardar tudo, mas assim, às vezes você vai falando, falando, comentando, quando vê vai, vai gravar, que dê a gravação, dá erro, mensagem de erro. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui fala da definição, né, de calor, né? Em gases e líquidos é comum chamar o efeito da força normal agindo numa área de pressão, né? E se uma força age num ângulo em uma área delta, delta A, né, conforme essa figura, somente a componente normal, né, tá, é considerada como definição de pressão. Tá? Então a pressão é aquela força normal à região que está sendo aplicada, né, passando no limite aqui, né, desses valores de força e área. Né? No sistema internacional a gente vai usar bastante isso, tá? Então aqui, se vocês forem ver, né, a pressão, né, dada aqui no sistema, na unidade base. Isso é interessante também saber. Até quem tem calculadora da HP, né, ela dá esse resultado como a unidade base no sistema internacional. Então você pode colocar lá qualquer coisa na HP, qualquer dimensão, qualquer unidade, seja no sistema inglês ou internacional, e apertar um botãozinho lá, ela dá um sistema base que eles chamam, né, em função de kg metro segundo, né, tá? O correspondente na unidade inglês, tá, de, de pressão é libra-força por pé, né, foot ao quadrado, né, ou ainda PSF, tá? Tá, ok? Embora LBF in ao quadrado também é usado. Então você pode usar o PSF para pés e o PSI para polegadas, né? Quando eu tenho in aqui é polegadas. Tá? Então a gente pode encontrar essas. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Deixa eu ver como é que está saindo a gravação. Tá. Tá gravando. A gente ainda continua apanhando um pouco aí desses programas de gravação, né? Cada um tem um jeitão de gravar, né? Mas então é isso. Deixa eu ver aqui o que mais eu tinha que falar. Variação da pressão com a elevação, né? Então a gente tem que a pressão é igual se a gente fizer um balanço aqui de energia, né, nessa direção, né, a gente vai ver que a gente tem uma força, né, uma força de pressão no lado de cima e embaixo tem outra força de pressão, né? Então fazendo um equilíbrio de forças aqui, né? E o meu peso é dado por ρGAdg, né? O que é esse peso aqui, né? É o peso, né? O peso específico, né? Vezes o volume, tá? Então o peso específico o que é? É newton por metro cúbico, vezes o volume é newton. Então essa unidade de peso aqui é newton, tá? Então é um peso, não a massa, né? É um peso, né, de um certo elemento de um fluido aqui, por exemplo, ou do ar, seja o que for. Ele está considerando aqui um elemento infinitesimal do ar, né? Então fazendo um balanço aqui, né? Então para baixo vai ser positivo, né? Não sei como é que ele adotou, e para cima negativo, né? Ou ao contrário. Então eu vou ter que, né, fazendo aqui o balanço, né? Vocês podem ver aí, né? Eu tenho que a pressão no ponto Z, né, nessa cota Z aqui, menos a pressão zero, que é para a cota Z0, é igual, passando a integral, né, porque eu estou trabalhando aqui eu integrei nesse lado esquerdo e vou integrar nesse lado direito, integrando de 0 a Z, 0 é o meu plano horizontal de referência, e Z é a parte de baixo aqui a parte infinitesimal, né, do meu fluido, que é o ar. Ele está considerando que é o ar,
né? Então, fazendo essa integral aqui, né, integrando, né, eu vou chegar, vou integrar de 0 a z, né, em relação a z. Então eu vou chegar nessa expressão aqui. Ele já substituiu, né, ele chamou na verdade aqui o dh de menos dz. Então ele substituiu, fez uma substituição de variável, chamou de menos dz igual a dh, né, e ρg é o peso específico, né. Então novamente CQD, como queríamos demonstrar. Então eu chego nessa expressão aqui, né, integrando aqui literalmente, eu chego que a pressão é igual ao peso específico vezes o h, que é igual, onde o peso específico W dele aqui é igual massa específica vezes o G, né? Tá? Lembrando que a gente vai ver, como eu falei, como gama o peso específico, né? Opa. Então eu posso achar o peso específico como gama. Então eu tenho a pressão igual a ρgh, tá? A gente vai ver bastante isso lá na parte de mecânicos fluidos, tá? Que é igual ao peso específico vezes o H, tá? Eu estou escrevendo com o mouse, é meio difícil, tá? Então, a massa específica kg por metro cúbico, G, aceleração da gravidade metro por segundo quadrado, e H é a altura de cota, né? A pressão aqui é Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? E aqui depois ele define em termos a pressão absoluta, né? Que é a pressão efetiva ou manométrica, desculpe, mais a pressão atmosférica, né? Tá? Então o gauge aqui, né, também pode encontrar como GAUGE, tá? Você pode pesquisar aí. Desculpa. E então gauge é a pressão efetiva, tá? Às vezes vocês podem ver só a nomenclatura de PG, né, G de gato, né, tá? Aqui a gente já tinha comentado, né, os valores de pressão. Então tem um exercício lá que eu tenho uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Então a gente tem que entrar com valor negativo. Esse P gauge aqui, né, é a pressão manométrica, a pressão efetiva medida pelo manômetro, no caso medido pelo vacômetro. Então a gente vai ter que, para calcular a pressão absoluta, né, que é esse valor aqui em relação à pressão absoluta zero, ao zero absoluto, né, eu tenho que colocar esse valor na soma como valor negativo. Então geralmente a gente utiliza o vacômetro para medir as pressões de sucção, por exemplo, de uma bomba, né? Então é a pressão do fluido antes dele passar na bomba. Então o valor da pressão efetiva é negativo, tá? Aqui como eu tinha falado, outro exemplo, depois vocês podem passar aí. Eu vou tomar uma água, dar uma pausa que minha voz, né, começou a ficar meio. Já volto. Bom, pessoal, continuando aqui então, tá? Eu tive que tomar aí uma aguinha, tá? Então aqui que eu estava comentando, ou começando a comentar, por exemplo, aqui na conversão de unidades, né? Então é sempre interessante carregar as unidades durante os cálculos, né? Para que não ocorra erro, né? Na hora de esquecer algum tipo de conversão. Por exemplo, eu quero passar aqui, né, a pressão efetiva gauge, né, de 35 psi, né, que é libra força por polegadas ao quadrado, né? Então eu preciso cancelar essas polegadas. Então eu preciso colocar aqui, né, uma forma que eu vou fazer o cancelamento quando eu for fazer os cálculos. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, nesse caso, eu vou ter aqui a definição, né, de polegadas ao quadrado, né, igual a 144 polegadas ao quadrado por pés ao quadrado. FT é foot, né, pés em inglês. Então aqui nesse caso, quando eu for fazer esse cálculo, né, deixa eu só ver se está gravando, beleza. Quando eu for fazer esse cálculo, né, eu vou automaticamente cancelar polegadas ao quadrado com polegadas ao quadrado. Só que vai sobrar aqui, né, pés ao quadrado. Então, o meu objetivo aqui é transformar a pressão, né, em psi, né, na unidade do sistema internacional, né, vezes 10 a terceira. Então, vou transformar essa pressão em psi, que é a mesma coisa de libra força por polegadas ao quadrado, né, em K Pascal, né? Então eu tenho que ir carregando as unidades. Então isso é uma forma, eu tenho que saber como isso, professor. Se eu for cancelar aqui, transformar, né, a minha força, libra força, né, para uma força, para uma unidade
de Pascal, né, basta eu saber essa relação, como eu passei na aula passada. Então vocês vão ter que procurar saber, por exemplo, quanto que é uma libra-força, a relação de libra-força para Pascal. E assim ir substituindo, e depois no final, se carregando as unidades durante os cálculos, eu vou conseguir fazer o cancelamento. Então aqui, repito, eu vou cancelar polegadas ao quadrado com polegadas ao quadrado. E depois, fazendo novas substituições, né, eu não estou com a tabela aqui dessas informações, mas eu vou conseguir depois, no final, fazer os devidos cancelamentos. E aí eu vou chegar da minha pressão em psi em K Pascal. Então, sempre carregue nos cálculos, né, eu vejo muito esses erros nas provas, né, nos trabalhos, né, da incoerência das unidades. Então, é comum até mesmo a gente, né, esquecer de colocar isso aqui, né, então hoje eu sempre trabalho dessa forma, então não há esse perigo. Então ele quer expressar essa pressão, né, em 3 psi, 35 psi, ele quer ache a pressão absoluta, né, e para achar a pressão absoluta a gente tem que adicionar a pressão atmosférica. Então ele passou essa pressão de 35 psi para K Pascal. Então eu tenho aqui a minha pressão manométrica, né, que é a minha pressão efetiva, mas somado com a pressão atmosférica aproximada, né, que é em torno de 100 kPa. E o resultado final da minha pressão absoluta é 341 kPa, tá bom? Aqui é um exemplo clássico, né, um manômetro mostrado abaixo, né, é usado para medir a pressão de um tubo com fluido água, né, que está sendo transportado a água. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Está gravando? Tá bom. Então, nesse caso, aqui eu estou olhando uma certa seção transversal da tubulação, né? Então, se eu olhar aqui, né, aqui no quadrinho, né, eu vou ter uma configuração. Opa! Vou ter esse tipo de configuração, tá? O desenho está saindo meio torto aqui, tá? Ou melhor, poderia ser até por baixo. Não, então eu vou fazer aqui por baixo. Deixa eu apagar aqui. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Poderia ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Então eu tenho uma tubulação e aqui eu vou ter uma tomada pisométrica, tá? Aqui então eu tenho um escoamento, né? E no caso é água, tá? H2O. Tá? A água escoando, né? Determine a pressão de água se o manômetro está lendo 0,6, né? Então o mercúrio é 13,6 vezes mais pesado que a água. Então no caso eu tenho o escoamento da água, né? E aqui então eu vou ter o mercúrio como meu fluido manométrico, tá? A gente vai ver isso mais para frente, né? Lá em mecânica dos fluidos, como a gente vai fazer esses cálculos, tá? Por enquanto a gente só está assim falando por cima, né? Como que a gente vai resolver esse tipo de problema. Então eu vou explicar aqui mais ou menos. Então aqui a letra B, e aqui eu tenho o meu fluido manométrico que é o mercúrio, tá? Hg, tá? E a densidade do mercúrio, é difícil, né? Estou escrevendo com o mouse, é 13,6 adimensional, tá? Não, esse valor, né, é um valor que a gente acaba guardando de tanto usar. Então, o que acontece? Né, eu vou marcar aqui, achurar aqui, né? Onde eu tenho o mercúrio, tá? Então eu tenho meu fluido escoando da esquerda para a direita, né? Então aqui nesse desenho aqui do texto em inglês, né? Eu tenho uma foto, uma vista transversal da minha tubulação, né? Então no caso eu tenho um giro aqui na tubulação, né? Para poder chegar a essa configuração, mas é muito parecido, tá? Eu tenho aqui essa região que é aberta para a atmosférica. Aqui vai estar atuando a minha pressão atmosférica, né? Então a gente vai ver com calma lá que eu preciso fazer um percurso do meu caminho, né, utilizando a expressão P, desculpe a letra, tá pessoal? PG, ρGH, tá? Isso aqui vai ser igual ao meu gama, ou W, como ele usou lá atrás, tá? Então o meu gama é o meu peso específico, né, em Newton por metro cúbico quadrado, Newton por metro cúbico quadrado, e H é minha altura de cota em metros. E P é minha pressão em Pascal.
Então, para mim calcular essa pressão, o que eu vou fazer? A minha própria pressão aqui, eu vou calcular o seguinte, eu vou caminhar no circuito do meu manômetro em U, que é aberto para a atmosfera. Então a minha pressão, né, é a pressão aqui em A, nesse um ponto qualquer da minha tubulação, né? Então eu vou ter que P, né? Quando eu desço, a minha pressão aumenta, então eu tenho o meu sinal positivo, tá? Então eu vou descer, o H dele deve ter sido 0,6, tá ok? Então eu desço 0,6, então esse sinal aqui é positivo, tá? No caso aqui ele está trabalhando com valores efetivos. Então eu tenho que P é a minha pressão na tubulação, dentro da tubulação, eu vou percorrer esse circuito, eu vou descer. Quando eu desço, eu somo uma parcela de ρGH, tá? Então essa parcela é positiva. Quando eu desço, a minha pressão aumenta. Então 0,6 é o meu H e ρG ou 98,10 é o meu peso específico, tá? Que é igual a essa quantidade aqui, né? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer P mais essa parcela aqui de fluido, eu dou um salto, porque não há necessidade de eu descer e subir, porque quando eu descer, a minha parcela de ρGH era positiva, quando eu subo de novo é negativo, então cancela. Então de A para B eu dou um salto e posso continuar, como eu vou subir, eu vou ter, vai ser negativo, eu já passei para o lado direito, e vou igualar igual a zero. Como eu passei já para o lado direito, o zero, como aqui está aberto, eu estou trabalhando com pressão efetiva, não vai entrar o valor da pressão atmosférica, né? Então, repetindo, eu desço, eu tenho P, vou descer ρGH, né, o ρ da água, eu dou um salto, como eu vou subir é negativo, eu vou subir de novo 0,6, nessa região aqui eu tenho meu fluido manométrico é o mercúrio, né? Então eu vou usar a definição de 13,6. Aqui o que acontece? Eu estou usando essa forma aqui, ó, D é igual, ele usou peso específico, né? Tá difícil de escrever, hein? Dividido pelo peso específico da água. Então aqui eu tenho que o meu peso específico da água é 98,10, né? Eu isolei aqui o peso específico do mercúrio, passei para lá, por isso que aparece esse 13,6 a densidade do mercúrio, tá? E o peso específico da água é 9.810 Nm3. Então nessa parte aqui, né, eu vou ter o meu peso específico do mercúrio, esse produto 13,6 vezes 9.810, que seria igual a zero, mas eu passei para lá, e aí aqui eu consigo isolar a pressão que eu obtenho, né, fazendo os cálculos aqui, que dá 74.200 pascal, ou 74,2 kPa. Tá? E no caso, por que, vou deixar uma perguntinha, deixa eu ver se está gravando, tá tudo certinho, está gravando. Por que que no caso, aqui ele falou que o mercúrio é 13,6 mais pesado do que a água. Tá? Por exemplo, se eu fosse usar aqui, se eu estivesse transportando, né, passando, escoando na minha tubulação, por exemplo, um gás, seria necessário utilizar o mercúrio como fluido manométrico? Né? Eu poderia usar, ao invés de usar o mercúrio, eu poderia usar a água, por exemplo? Então fica essa pergunta para vocês colocarem lá no fórum, né? Tá? Mais para frente a gente vai calcular, né, valores, como calcular a pressão em tubulações, né? E aqui a gente faz um pouco do uso aí da definição de o que é pressão, né? Mas lá em estática dos fluidos, dentro de mecânica dos fluidos, a gente vai voltar nesse assunto, tá? Aqui eu vou deixar esse outro exercício para vocês lerem aí, tá? Vocês têm esse PDF aí que eu passei para vocês, tá bom? Aqui fala um pouquinho de temperatura, das escalas de temperatura, outras unidades de temperatura, Fahrenheit, Celsius, né? A gente vai usar sempre a temperatura absoluta nos cálculos termodinâmicos, tá? A gente entra com a temperatura em Celsius, mas nos cálculos, por exemplo, quando a gente for utilizar a equação de gás perfeito, a gente utiliza a temperatura na escala absoluta, em Kelvin, tá? Aqui os conceitos os tipos de energia que eu já falei também, né? Nós vamos comumente usar a energia cinética, potencial, e tudo que não for considerado potencial e cinética, né? A gente vai considerar como energia interna, tá?
Também eu vou deixar para vocês darem uma analisada aqui. Aqui fala do princípio de conservação de energia, né? Considerando aí o automóvel de 2 toneladas, quase 2 toneladas e pouco, né? O automóvel sendo considerado aqui como meu sistema, tá? Que se encontra com uma certa velocidade, ou seja, ele tem uma certa energia cinética, né? E depois até a sua parada, né? Né, depois eu vou deixar aqui que vocês resolvam isso aí. Parece que ocorre uma colisão, né? E parte da sua energia transformada, né, é perdida, né? Então vocês vão dar uma checada nisso aí, vão ver o que acontece também com por que a energia potencial que eu não estou vendo aqui é nula, né? O que acontece com por que a energia potencial é nula aqui, né? Então vou deixar para vocês darem uma estudadinha, né? Evidentemente supondo que o veículo, né, provavelmente ele tá viajando numa via sem ocorra uma variação da potencial, ou seja, o veículo não está subindo e nem descendo uma ladeira, por exemplo. Tá bom? Então eu vou deixar para vocês analisar isso aqui, né? Vocês vão perceber que aquilo que for considerado a energia potencial e cinética, né, vai ser resultante da minha variação de energia interna. Então, pessoal, eu vou só tomar mais uma aguinha aqui, tá? Porque a gente fala, né? Dá um pouco de secura na boca. E a gente vai começar então a fazer alguns exercícios aí dessa aula nossa aí primeiro de essa aula que eu estou fazendo é referente a 3 de setembro, tá? Então, pessoal, continuando, tá? Dei uma pausa aqui, né? Porque a gente tomar uma água. Então, esse exercício aqui, né? Ele pede para identificar, né? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui, selecionar. Ok. Então ele pede identificar quais das seguintes propriedades extensivas e quais são as propriedades extensivas e quais são as propriedades intensivas, né? Então, quais delas são extensivas ou são intensivas, tá? Então, a letra A, ele fala do volume, né? Por exemplo, um certo sistema tem um volume de 10 graus, 10 metros cúbicos, desculpe, 10 metros cúbicos, né? Então, que tipo de propriedade é essa? Extensiva ou intensiva? Então, se a gente puder dividir esse sistema que tem um volume de 10 metros cúbicos, né? O que acontece? Ele vai se transformar em dois, por exemplo, se a gente dividi-lo em dois, a gente vai ter dois sistemas, né, com metade dos volumes. Então, ela é uma propriedade extensiva, né? Então, se a massa é dobrada, o volume aumenta, tá ok? A letra B, tá? Ele fala um certo sistema tem a energia cinética de 30 joules, tá? Letra B aqui, ó. Então, o que acontece? A energia cinética também depende da massa, tá? Então, por exemplo, se a massa dobra, né, por exemplo, né, a energia cinética aumenta. Então, na letra B de bola, eu tenho uma propriedade extensiva, tá? Deixa eu dar uma olhada para ver se o programa está gravando, né? Eu já apanhei muito. Letra C, né? Ele fala um sistema com uma certa pressão de 90 kPa, tá? Independente se eu vou pressão efetiva ou não. Então, na letra C, independente se eu pegar e, por exemplo, dividir esse sistema pela metade, né, o meu sistema vai continuar com a mesma pressão. Então, trata-se de uma propriedade intensiva, a letra C, que é pressão. Pressão é independente da massa, tá, pessoal? Pressão é força sobre área, lembrando. A letra D de dado, né, ele fala que o meu sistema ele tem uma tensão de 1000 kPa. Stress é tensão. Então, se o meu sistema tem uma tensão de 1000 kPa, né, isso aqui, o que vocês acham, hein, pessoal? Dá uma pausa aí e antes de ouvir a minha resposta por aqui. Né? A tensão ela não depende da massa, é independente da massa. Tá? Então, se o meu sistema está sobre uma tensão, né, independente da sua massa, se eu dividi-lo
o meu sistema em outros 2 ou outros 3, né, o meu sistema vai continuar com uma certa tensão de 1000 kPa. Então, D de dado é uma propriedade intensiva. Na letra E, né, pela própria definição, né, ele fala que o meu sistema tem uma massa de 75 kg. Se a massa dobra, pessoal, o que acontece? A massa dobra, ficou meio óbvio, né? Então, trata-se de uma propriedade que depende da sua massa. Então, lógico, é uma propriedade extensiva, pela própria definição de propriedade intensiva ou propriedade extensiva. Então, a letra E é uma propriedade extensiva. Tá? A massa é uma propriedade extensiva. A letra F de faca, o que vocês acham? Né? Se eu tenho meu sistema em uma certa velocidade, por exemplo, 60 metros por segundo, desculpe. Então, a velocidade também não depende da sua massa. O sistema tem aquela velocidade e ponto final. Né? Não interessa a sua massa. Né? Ah, mas vai aumentar o atrito, mas isso aí não é essa análise que a gente vai fazer. Né? Então, a velocidade então, é uma propriedade intensiva. A velocidade não depende da massa, é independente da massa. Então, F, velocidade, é uma propriedade intensiva. Ele fala ainda na letra G, de gato, né, converta todas as propriedades extensivas, ou seja, aquelas que dependem da massa, para propriedades intensivas, assumindo massa igual a 75 kg. Então, a gente está convertendo essas propriedades, elas vão se transformar em propriedades específicas, como eu falei lá nos vídeos anteriores, né? Quando eu dividir quando eu não conheço a massa do meu sistema, eu vou trabalhar com as propriedades intensivas, tá? É o que a gente vai encontrar nas tabelas, né? Todas as propriedades que vão estar ali é, de, é, de energia volume específico, entalpia, entropia e por aí vai. São todas propriedades intensivas, são todas propriedades específicas, né? Então não há necessidade de eu saber a vazão mássica que está entrando no meu sistema ou a massa do meu sistema, tá? Novamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá gravando? Tá ok. Tá. Tô atento agora. Se está gravando ou não. Então ele pede aqui, né, converta todas as propriedades extensivas, né? As propriedades extensivas foram a letra A, volume, a letra B, energia cinética e a letra E, massa. Então, se eu pegar o volume e dividir pela massa, vou ter que meu volume de 10 metros cúbicos dividido pela massa de 75, eu vou ter então um volume específico de 0,1333 metros cúbicos por kg. Então, pessoal, eu estou apenas falando, né, comentando aqui o gabarito que eu tenho em mãos, que eu trabalhei aqui para apresentar exercícios para vocês. Então, eu quero que vocês, a partir do exercício 1.1, me entreguem isso até meia-noite, né, a solução do exercício, né, não precisa digitar o enunciado, né, coloque apenas exercícios resolvidos, né. Vocês podem entregar no prof.email07@gmail.com até meia-noite, né, fazer a mão e usar caneta preta, porque se eu for imprimir, fica fácil para mim, não ter problema de resolução quando vocês escaneiam aí usando o celular ou algum próprio scanner, né? Então é só colocar exercícios propostos, a data 3 de setembro de 2020, né, é a data dessa aula que eu estou resolvendo os exercícios, né, coloca 1.1 e coloca a resolução, a caneta, entrega até meia-noite, valendo aqueles pontos adicionais, né. Quem não quiser, não há necessidade de entregar o exercício, tá bom? Então é bom que vocês vão ouvindo e ao mesmo tempo vão resolvendo esse exercício aí na caneta para a prova, né? Para quando se cair uma questão parecida nessa da prova, né? Então vai ajudar bastante, né? Então não fiquem só ouvindo, né? Já vai fazendo exercício aí no caderno, alguma coisa desse tipo, tá bom? A letra a gente pode pegar também a energia cinética da letra B de bola, que é propriedade extensiva, a gente dividido pela massa, tá? A gente vai ter o valor de 30 dividido por 75, que é energia cinética específica, né, que vai dar o valor de 0,4 joule por quilo.
E a outra propriedade extensiva que ele pede para converter para propriedade intensiva vai ser referente à letra E, onde ele perguntou se a massa de um sistema de valor 75 kg era extensiva ou intensiva, né? Então é extensivo. Então se eu dividir a massa pela própria massa, eu vou ter agora 1 kg dividido por quilo, né? Seria como se fosse uma massa adimensional. Tá? Então eu transformei a própria massa, que é uma propriedade extensiva, em propriedade intensiva. É como se fosse uma massa específica, tá? Mas nesse caso aqui é um exercício que ele bolou, não tem muito sentido, né? Tá ok? Agora todos então eu tenho propriedades intensivas. Então o meu volume que eu dividi pela massa tornou-se volume específico, né? A minha energia, que era 30 joules, né? Transformou-se numa energia específica. E minha massa transformou-se como se fosse uma massa específica, né? Tá ok? No ponto 2, vamos passar para o exercício aqui 1.2. Qualquer dúvida, tá? Eu já devo ter aberto um fórum lá, referente, se eu não abrir, eu vou abrir, tá? Depois, se eu esquecer, vocês me lembram, um fórum referente à aula do dia 3 de setembro, que é essa aula que eu estou resolvendo o exercício. 3 de setembro de 2020, quinta-feira, tá? E aí vocês podem disparar suas dúvidas nesse fórum dessa aula de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Exercício 1.2. Deixa eu só conferir se está gravando, se está tudo ok. Tá, 41 minutos de gravação. Tá tudo ok. Deixa eu só tentar dar uma maximizada aqui. Tirar um pouco aqui do... Isso, fica melhor assim. Isso, ficar mais claro. Tá. Então, exercício 1.2, deixa eu ver se está certinho. Tá. Esse programa de gravação a gente tem que escolher a janela que você quer gravar, né? E você tem uma janela que você verifica o que está sendo gravado, né? Por exemplo, se eu abrir aqui um Windows Explorer ou Word, ele não vai aparecer para vocês aí, né? Não é aquele programa que você grava, você abre uma janela e grava tudo aquilo que está dentro da janela ou toda da tela do seu PC, ele começa a gravar, né? Então, ponto 2. O gás em um volume cúbico com lados a diferença de temperatura. Então eu tenho um gás que está numa cavidade cúbica, tá? A diferentes temperaturas é de repente isolado, né? Com referência à transferência de massa e energia. Tá? Então vamos revisando. Então eu tenho um gás, ele está dentro de uma cavidade cúbica com as paredes em diferentes temperaturas, colocadas em diferentes temperaturas, tá? Então você coloca essas paredes nessas temperaturas, deixa atingir o regime permanente, até que essas paredes, essas temperaturas não mudem mais com o tempo. E de repente a gente isola, né, essas paredes em referência à transferência de massa e energia. Ou seja, depois de um certo tempo você isola e não aplica mais essas temperaturas que a gente está aplicando. Tá? Então, de repente eu tenho no cubo, né, nas paredes de um cubo, onde dentro desse cubo tem um gás, de repente eu retiro essas temperaturas e isolo essas paredes. Aí ele faz uma pergunta: esse sistema está em equilíbrio termodinâmico? Por quê ou não por quê? Né? Está ou não está em equilíbrio termodinâmico? E não é só responder sim ou não, mas por quê? Tá? Então a questão é o seguinte, pessoal, o que vocês acham? O que é a definição de equilíbrio termodinâmico que a gente viu lá? Então, a resposta é o seguinte: ele não está em equilíbrio termodinâmico, tá? Não está. Mas como assim? Por exemplo, se os lados, né, da cavidade ou container, né, estão a diferentes temperaturas, né, a temperatura ela não é uniforme sobre todo o volume, né? Então há uma necessidade que é um requerimento, né, para se ter um equilíbrio termodinâmico, né? Então o equilíbrio termodinâmico tem, né, nós vimos lá quais as condições que eu preciso ter para que o meu sistema esteja em equilíbrio termodinâmico. Você lembra dele? Um deles é o equilíbrio térmico, né? Depois de um período, né, passado de um certo tempo, todos os lados, né, aproximariam com a mesma temperatura e o equilíbrio também estaria atingido, né, alcançado, vamos dizer assim.
né? Então a resposta é não está em equilíbrio termodinâmico, tá? Então logo quando eu faço esse isolamento da minha cavidade, né, eu pergunto, o sistema está em equilíbrio termodinâmico? Ele não está porque ele precisa de um outro tempo para atingir o regime permanente, que é o regime onde não se varia mais as temperaturas, tá bom? Então, assim, eu espero que, né, qualquer dúvida também, eu não entendi, né, o que você falou aí, mas é porque eu preciso de um certo tempo para que atinja o regime permanente. Vocês podem muito bem sentir isso quando vocês forem tomar o banho. Quando vocês ligam a torneira do chuveiro, né, o que acontece, né? Existe um pouco de a água que está chegando na tubulação, ela está a uma certa temperatura, por exemplo, vamos supor nesse tempo aí de frio, 15 graus Celsius, né? Então até ela ser aquecida e entrar no regime, ela vai levar um tempo, tá? Então ela precisa de um certo tempo, apesar que ela está escoando numa certa velocidade dentro do chuveiro, né? Mas ali na região do chuveiro você tem um certo reservatório, né? Para que não queime a resistência. Então por isso que você não pode ligar o chuveiro sem ter essa água, sem a resistência estar molhada, né? Com um certo volume de água, senão você queima a resistência. Então, quando você liga o chuveiro, né, esse volume de água que está ali e aquele que está entrando, né, ele precisa entrar em regime para que você tenha uma temperatura final obtida ali, de acordo com a vazão. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Então, logo após que você retira essa parede desse cubo nessa temperatura, né, ele precisa de um certo tempo para entrar em equilíbrio. Então, a pergunta é: eu retirei e está em equilíbrio? Não. Tá? É uma pergunta que pode gerar um pouco de dúvida, né? Eu também fiquei pensando, mas como assim? Depois eu percebi que ele quis dizer que a gente precisa de um certo tempo para entrar no regime permanente. Tá? Se ele falasse que depois de um certo tempo, né, que deixou o cubo isolado, né, o container isolado, aí sim a gente responderia que estaria em equilíbrio termodinâmico. Tá? Conferindo aqui se está tudo ok. Gravando, 47 minutos. Tá? Vamos adiantar mais um pouquinho, senão fica muito, né, cansativo. Vamos aqui para o exercício 1.3, tá? Esse exercício aqui, ó. Expresse as seguintes grandezas, tá, em termos do sistema internacional, tá, que seriam nas unidades base quilo, metro e segundo. Power, o que é power? É potência, tá, pessoal? Tá ok? Energia cinética e peso específico, tá? Observe que o termo aqui quantities, né, não sei se que o meu inglês não é muito bom, não é quantidades, tá? A gente traduz como grandezas, tá? Então o que acontece? A potência, né, a gente sabe que velocidade, é força versus velocidade, tá? O power aí da letra A dele, tá ok? E o que é força? Né? Qual que é a unidade de força? Então vocês vão escrever, a unidade de força vem lá da segunda lei, né? É Newton, né? Tá certo? Qual a unidade de velocidade? No sistema internacional, metros por segundo, não quilômetros por hora. Então, substituindo nas unidades base, o Newton, o que é Newton? Vem lá o que é Newton? É força igual massa vezes aceleração. Então, a massa é em quilos, a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Vamos escrevendo aí, pessoal. E a velocidade é metros por segundo, tá? Trabalhando, então, o que eu vou ter? Eu peguei a unidade de Newton e coloquei ela na forma base, que é em função de quilos, kg, metro e segundo, tá? Então, Newton, na forma base, na forma de unidade base, é quilos, kg, vezes metro por segundo ao quadrado. E a velocidade é metro por segundo ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou chegar aqui, a unidade de potência, que ele chamou de power aí na letra A, na unidade base é kg, a resposta é kg, vezes metro ao quadrado, dividido por segundo ao cubo. Tá ok? Tá? Então, o que ele está pedindo aí é
expressar as grandezas, as seguintes em termos da unidade base no sistema internacional, ou seja, em kg, que é kg, metro e segundos, tá? A letra B de bola, ele falou para fazer isso com a energia cinética, tá? Energia cinética aqui, ó. Então escrevo aí, ó. O que é energia cinética? É a massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Eu estou só falando das unidades, né? Então, o que é massa? É kg. O que é velocidade? Lógico, é metro por segundo, só que eu tenho que a velocidade está ao quadrado, tá bom? É a definição da energia cinética, né? É meio de mv2, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter que kg versus metro por segundo ao quadrado. A resposta final da unidade base do sistema internacional referente à energia cinética é kg vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou deixar para vocês fazerem a letra C aí, ó. Vocês vão passar o peso específico, vocês vão obter a unidade base no sistema internacional em função de kg, metro e segundo, do peso específico, tá? O que é peso específico? É o peso, né, que é uma força, que é em newton, dividido pelo volume, tá? Aí vocês fazem aí a letra C, tá? Então, peso específico, tá? Ele é o peso que é dado em newton dividido por um volume, que é metro cúbico, tá? Então vamos aí pular para o 1.4. Eu vou deixar 1.3 letra C para vocês fazerem em casa aí, tá? Terminarem de fazer em casa. Determine. Vou só dar uma pausa aqui para tomar uma água, pessoal. Então, pessoal, continuando, né? Vamos para o exercício 1.4. Tá, deixa eu me ajeitar aqui, né? Determine a força necessária, né? É um exercício que envolve aí, né, a segunda lei, né? A segunda lei de Newton, né? Que está onde nós vamos trabalhar também com o conceito de força, pressão, né, aplicado a um certo sistema, né? Então ele pede para determinar a força necessária para acelerar uma massa de 20 libra-massa, né, numa taxa de aceleração de 60 pés por segundo ao quadrado verticalmente para cima, né? Qual seria essa força, então, como vocês estão vendo aqui, né? Então, né, isso aqui é um exercício, é como se nós estivéssemos trabalhando na termodinâmica e fazendo uma revisão lá dos conceitos básicos que envolve também a física, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer um diagrama, né, de corpo livre dessa massa, né, que é um recurso útil para a gente poder analisar quais as forças estão atuando no meu corpo, né, que é o meu sistema que a gente está analisando, e adotando também o valor padrão da aceleração da gravidade, tá? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, o que diz a lei de Newton? A somatório das forças, né, igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força que nos interessa menos o peso, né, aplicado no corpo, né, é igual à sua massa, tá, vezes a sua aceleração, né? É um exercício extremamente simples, né, mas é só para a gente relembrar, né, como que nós vamos abordar, por exemplo, um corpo qualquer que é o nosso sistema termodinâmico, né? Então, no caso, ele está pedindo qual seria essa força necessária para acelerar essa massa, né? Então, eu trabalhei aqui no sistema internacional. Então, eu passei, depois vocês conferem aí, né? Eu passei 20 libra-massa, passei para kg, né? Que dá em torno de 9,07 kg, quilos, né? Tá? Aceleração de 60 pés por segundo ao quadrado, eu passei para metros por segundo ao quadrado, que deu 18,3 aproximadamente, né? Essa força, né, o peso, que é a força peso dele, que é 20 libra força, né, eu passei para newtons, né, que deu em torno de 88,96 ou 89 aproximadamente, né? E fazendo um somatório, então, repetindo, eu tenho a força que eu quero achar menos
esse peso, né, que é o 20 libra-força, que é 88,96 newtons, igual a sua massa, que é 20 libra-massa, que eu passei para quilos, que é 9,07 quilos, tá? É igual, vezes a sua aceleração. Tá? Com a sua aceleração de 60 pés por segundo ao quadrado é igual a 18,288 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, eu estou aqui ditando para vocês e eu quero que vocês escrevam essa solução, né, e enviem para mim, né, mais até a meia-noite, tá? Ok? Um exercício bastante simples. Lembrando que o sentido para cima é o nosso sentido positivo, tá? Ok? Então, o valor aí vai dar calculado é 254,9 newtons. É a força necessária no sistema internacional. Então 254,9 newtons, tá? Usando uma casa aí. Exercício 1.5, tá? É um exercício, né, com aplicação das definições, né, de massa, peso específico, densidade, por aí vai, né? Então, um metro cúbico de água, tá? Na temperatura ambiente tem um peso de 9.800 newtons, numa localização onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado. Ele pergunta qual o seu peso específico e sua massa específica, né, que ele chama de inglês de density, na localização onde eu tenho um outro G. Né, então ele dá os dados para G igual a 9,80, para aceleração da gravidade igual a 9,80, né, e pede qual é o seu peso específico e sua massa específica, né, que é o density em inglês, no local onde o G é 9,77 metros por segundo quadrado. Tá? Então o que vocês vão fazer? O peso, qual que é a definição de peso específico? Né? Vou tentar fazer aqui com a canetinha aqui no Paintbrush. Deixa eu só ver se está gravando. Tá gravando. Senão daqui a pouco eu estou dando aula aqui para ninguém, né? Então o peso específico, tá? Eu vou ter que o meu peso específico, tá? É igual a massa específica, tá? Vezes o G, tá? Que é igual também, eu posso utilizar aqui a minha força devido ao peso, tá? Dividido pelo volume. É um pouco difícil escrever com mouse, né? Então, substituindo aí, né? Eu vou calcular o meu peso específico, né? Que vai ser 9.770 newtons, tá? Dividido por 1 metro cúbico de água, tá bom? Estou fazendo um milagre aqui. Então, esse aqui é o nosso peso específico, é igual a esse valor aqui, tá? Ok? Então, eu calculei, tá? O peso específico, né? E agora eu vou calcular a sua massa específica, tá? É interessante também calcular, pessoal, a massa da água, tá ok? Então, da segunda lei, né? Eu vou ter que massa vezes aceleração, né? Eu vou ter que a minha força, né? Ela pode ser substituída como a força peso, né? Eu vou ter então a minha massa é igual o meu peso dividido pelo G, tá? Então vou calcular a minha massa. Eu tenho o meu peso para a aceleração da gravidade a 9,8, né? Então o peso, né, 9.800 dividido por 9,8, tá? Isso aqui vai dar 1.000 quilos, tá bom? Então é a minha massa do meu metro cúbico de água, tá? E agora eu vou calcular, né, o seu peso, né, considerando que minha aceleração da gravidade é 9,77, né? Então eu tenho agora que o meu peso, tá? É mg, a massa eu calculei aqui, né, que é 1.000 vezes o g, né? Só que ele quer
o peso, né, para aceleração de 9,77. Então vamos multiplicar evidentemente por 9,77. Então eu vou ter aqui o meu peso, evidentemente, tá? Um exercício também bem simples, né? Tá difícil aqui escrever, hein? É 9.770 newtons, tá? Para aceleração da gravidade, tá bom? Considerando o seu valor de 9,77, tá? Então ele pediu o peso específico, tá? Eu calculei aqui, dá 9.770 newton por metro cúbico, né? Porque eu dividi por 1, né? Tá? Eu só não repetir aqui para não ter que. Então aqui é o mesmo valor, tá? Só que newton por metro cúbico. Ok? Então essa aqui é a letra A. Tá? E aqui, né, a letra B, né? Ele pediu aqui o peso, né? Tá? Isso, ele pediu o peso, né? Tá? Então aqui ele pediu o peso, letra B, né? Considerando essa aceleração da gravidade aqui. Tá ok? E a massa específica, não, desculpa, aqui não é a letra A não. Aqui ainda é a letra A, tá? Então eu vou fazer a... Vou apagar aqui tudo, né? O espaço é pequeno. Agora sim, eu vou calcular a massa específica. Então a massa específica, tá? Agora eu vou fazer a letra B. Então a massa específica é ρ, é a massa dividido pelo volume, tá? Ou a massa, o volume é igual a massa específica, né? O volume é igual a massa pela massa específica, né? Tá bom? Então a massa eu calculei, tá? Pela segunda lei, né? É 1000, tá? E o volume foi dado, que é 1 metro cúbico, né? Então eu tenho a massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico. Então ele pediu o peso específico, né, que deu 9.770 Nm por metro cúbico, né? Depois, usando a segunda lei, a massa de água eu tirei, que é 1 tonelada, né, 1000 quilos, né? E na letra B ele pediu a massa específica, né, que ele chama de inglês aí density, né? Então a massa específica a gente calcula por essa expressão aqui, tá? Então é um exercício, né, com conceitos bem básicos, tá bom? Ok, vamos então para o próximo aqui, 1.6. Deixa eu arrumar aqui 1.6, tá? Então ele fala assim no 1.6. Deixa eu só ver se está gravando. Tá ok, está gravando. 1.6, né? Assuma a aceleração da gravidade, né, no corpo celestial ser dada como função da altitude pela expressão g, né, em função do h, né? Então g é dado em metro por segundo ao quadrado. Então à medida que eu variar o h, eu tenho o valor do g, tá? Sendo o h dado em metros, né, acima da superfície do planeta, tá ok? A Space Probe, que é uma nave espacial, tá traduzindo aqui, tá? Então não pode traduzir no pé da letra, né? Pesa 100 kN, né? No nível do mar, né? No nível do mar na Terra, né? Determine a massa da nave espacial, né? E o seu peso na superfície do planeta, e também o seu peso para uma elevação de 200 km ou 200 mil metros, né? Acima da superfície do planeta, né? Tá? Então, na letra A, né, a massa, que a gente vai ter? A massa da nave espacial, né, independe da elevação, tá, pessoal? Então, na superfície da Terra, né, a gente vai encontrar só a massa, né, pela segunda lei de Newton, tá? Então, eu vou ter aqui na letra A, vou buscar aqui, opa, tá ok? Eu vou tirar da segunda lei, né, que é a massa é igual o seu peso, né, sobre o G, tá? O seu peso, né, ele falou que o peso da nave espacial é 100 mil newtons, tá? Ou 100 kilonewtons. Então eu vou botar aqui meu 100,
foi dado. Como vocês estão vendo que eu sempre carrego aqui as unidades, tá? Aqui eu errei. Apagar aqui. Sempre é difícil, né? Escrever aqui com o mouse, né? E o G, né? O G padrão é 9,81, tá? Então aqui eu tiro a massa, que vai dar 10.190 quilos, tá? 10.190 quilos. Precisando comprar aí uma mesa digitalizadora, né? Na letra B, né? Faz de conta que isso aqui é B, né, de bola. O valor da gravidade, né, na superfície do planeta, né, para H igual a 0, né, eu vou ter que G igual a 4, tá? Então, substituindo, né, nessa expressão aqui, H igual a 0, né, eu vou ter o meu G igual a 4. Então, para H igual a 0, vou ter meu G igual a 4. Tá? Então, o valor da gravidade na superfície da Terra. Né? E o peso? Né? Eu vou ter que meu peso, já foi calculado, o peso é a massa vezes o G, né? E a massa eu calculei aqui, tá? Então, ok, vai vindo aqui, né? Tá? E o G é o 4, tá? Que eu calculei aqui para H igual a 0. Então, ele quer o valor da gravidade na superfície do planeta, né? Então, substituindo aqui, né, o 4 nessa fórmula aqui, né? Então, vou ter o meu peso é igual a 40.000, tá? 760 newtons. Opa. Tá ok? Esse aí é o resultado da letra B de bola, né? Com o B meio estranho aqui. Aqui é um B. Peço desculpas aí, mas eu estou tentando escrever mexendo no mouse, né? Então fica difícil, até para a gente escrever o nome da gente, ó. Muito difícil. Fazendo letra corrida, né? E na letra C, né, sua altitude, né, numa elevação de 200.000 metros, né, ou 200 quilômetros acima da superfície do planeta, né, ele pede também qual seria o seu peso. Tá? Então, para H igual a 200 quilômetros, eu tenho que passar 200 km para metro, né, só multiplicar por 10 a terceira, né, e eu vou substituir esse H é igual a 200 km ou 200.000 metros na expressão que ele deu, né? Substituindo aqui, eu vou achar um G. Então eu vou achar um G vai dar 3,7 aproximadamente, tá? Metros por segundo quadrado. Então eu tenho que, numa altitude de 200 km, meu G é 3,7 segundo essa formulação que ele deu aqui, tá? Então isso acontece realmente. E para calcular o seu peso é a mesma coisa da letra B, né? A minha massa não muda, né? Que é 10.190 quilos, tá? E eu vou usar agora, em vez de usar o G igual a 4, vou usar o G igual a 3,7. Então, meu peso, fazendo esse cálculo, né? Que é mg, tá? Bem simples também, tá? Tá mais difícil eu escrever esse negócio aqui. Tá até doendo a minha mão. 37.500 newtons, tá bom? Tá? Então refaçam você com calma, né? São exercícios mais conceituais, envolvendo aí a aceleração, qual a aceleração que se encontra no meu corpo, qual a força necessária para elevá-lo mesmo, né? Então meu corpo aqui é o meu sistema termodinâmico, né? A gente está trabalhando com forças, né? E fazendo uma análise do corpo livre num determinado sistema, né? E esses valores dessas grandezas a gente vai usar. A gente está fazendo esses exercícios como se fossem exercícios de física, né? Mas é para a gente ter a gente vai usar lá para frente na conservação da energia em sistemas que tem mudança de estado, né? Então por isso que a gente faz esses exercícios aqui. Então lá na frente, né, você vai ter um corpo com uma certa energia cinética, depois ele tem uma certa energia potencial, e com isso a gente vai tirar, né,
outras grandezas de interesse, por exemplo, como o trabalho que foi realizado nesse corpo, que é o meu sistema, tá? Então, por isso a gente faz um pouco, trabalha um pouco no cálculo aqui dessas forças, da massa, para a gente, é como se a gente estivesse fazendo uma revisão lá dos conceitos lá da física, né?